O vestido branco ainda brilhava quando os olhares de desprezo a atravessaram. Casou-se com ele por dinheiro, alguém cochichou, mas ninguém ali sabia. Aquele casamento entre uma jovem de 18 anos e um milionário de 50 nascia marcado pelo escárnio e terminaria em um desfecho que ninguém poderia imaginar. Comente. Você acredita que o amor pode nascer onde menos se espera? Curta se já julgou um relacionamento pela aparência e se surpreendeu depois. Inscreva-se para não perder histórias que arrepiam e transformam corações. O vestido de seda marfim se agitava contra suas pernas trêmulas enquanto caminhava pelo corredor da igreja. O perfume de jasmim do buquê misturava-se ao aroma de incenso antigo que impregnava as paredes centenárias. Helena sentia o peso dos olhares como facas atravessando sua pele jovem. Cada sussurro ecoava nas pedras frias do templo, criando uma sinfonia cruel de julgamentos. 18 anos. Que vergonha! Murmurou uma voz feminina afiada. 50 anos de diferença. É indecente, completou outra, carregada de desdém. O tecido do vestido roçava contra seus dedos gelados, enquanto ela apertava o buquê com força desesperada. O barulho dos saltos ecoava no silêncio pesado, marcando cada passo rumo ao altar onde ele a esperava. Arthur Henrique Montenegro, o homem que salvara sua vida quando ela tinha apenas 8 anos. A memória daquele dia ainda queimava viva em sua mente. As sirenes cortando o ar da madrugada, sua mãe chorando desesperada no hospital, o sabor metálico do sangue em sua boca enquanto lutava para respirar. Pneumonia severa, foi o que os médicos disseram. Sem o dinheiro para o tratamento particular, ela teria morrido naquela noite fria de inverno. Mas Arthur apareceu como um anjo vestido de terno escuro. Pagou cada centavo do tratamento, cada remédio, cada noite de internação. Não a conhecia, não devia nada à sua família humilde, mas estendeu a mão quando a morte já sussurrava seu nome nos corredores gelados do hospital público. Por que está fazendo isso por nós? Sua mãe havia perguntado, as lágrimas escorrendo pelo rosto envelhecido pela pobreza e pelo cansaço. Arthur olhou pela janela do hospital, observando a chuva escorrer pelo vidro embaçado. Porque algumas vidas merecem uma segunda chance, respondeu com aquela voz grave que agora a assombrava nos sonhos. Durante 10 anos, ele foi uma presença constante, mas distante. Aparecia nas datas importantes, aniversários, formaturas, momentos especiais. Sempre elegante, sempre generoso, sempre mantendo uma distância respeitosa que confundia Helena. Não era pai, não era tio, não era nada que ela soubesse nomear. Era simplesmente Arthur, o homem que a salvara e continuava zelando por sua família como um guardião silencioso. O pedido de casamento chegou no dia de seu 18º aniversário. Não foi romântico, não teve flores ou declarações apaixonadas. Foi uma conversa séria na sala de estar humilde de sua casa, com seus pais presentes e uma proposta que soou mais como um contrato comercial. Helena já é maior de idade, disse ele, as mãos entrelaçadas sobre o joelho. Gostaria de pedir sua mão em casamento. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sua mãe deixou a xícara de café escorregar das mãos trêmulas, criando uma mancha marrom no tecido desbotado do sofá. Seu pai engoliu em seco, o pomo de Adão subindo e descendo como um elevador nervoso. Senhor Montenegro, começou seu pai, mas Arthur levantou a mão educadamente. Sei que pode parecer inadequado devido à diferença de idade, mas posso oferecer a Helena uma vida de conforto e segurança. Ela nunca precisará se preocupar com dinheiro, educação ou futuro. Helena observou a cena como se fosse uma espectadora de sua própria vida. Aos 18 anos ainda carregava a gratidão infantil daqueles 8 anos no hospital,
Como poderia negar qualquer coisa ao homem que lhe dera uma segunda chance de viver? E o amor? Ela perguntou, a voz saindo como um fio de seda rasgado. Arthur a encarou com aqueles olhos cinzentos que pareciam guardar tempestades inteiras. O respeito mútuo pode ser mais duradouro que a paixão, Helena. Eu cuidarei de você como cuidei todos esses anos. Agora, caminhando pelo corredor da igreja, ela sentia o peso daquela decisão em cada fibra de seu ser. O vestido que ele mandara fazer sob medida abraçava suas curvas jovens como uma promessa não pronunciada. O tecido era mais caro que tudo que sua família possuía junto, mas Helena sentia-se como uma boneca vestida para um espetáculo que não compreendia. Os convidados viravam-se para observá-la passar, e ela captava fragmentos venenosos de conversas. Deve estar grávida. Família de aproveitadores. Que escândalo! Cada palavra era uma pequena morte, mas ela mantinha o queixo erguido e os ombros firmes. Arthur lhe ensinara isso durante todos aqueles anos. Dignidade não se negocia, não importa o que digam sobre você. Quando finalmente chegou ao altar, seus olhos encontraram os dele. Arthur estava impecável em seu smoking preto, o cabelo grisalho penteado para trás, a postura ereta de quem comandava impérios financeiros. Mas havia algo em seu olhar que ela nunca tinha visto antes. Uma vulnerabilidade quase imperceptível, como uma rachadura minúscula em uma obra de arte perfeita. Ele estendeu a mão enluvada para ajudá-la a subir os degraus do altar. O toque foi breve, mas ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não era desejo, ela mal sabia o que isso significava. Era algo mais profundo, mais assustador. Era o reconhecimento de que sua vida estava prestes a mudar para sempre. O padre iniciou a cerimônia com voz solene, mas Helena mal ouvia as palavras. Sua mente viagava para aquela noite no hospital, quando ela era apenas uma menina assustada lutando para respirar. Arthur havia se sentado ao lado de sua cama durante horas, sem dizer uma palavra, apenas observando-a dormir com uma preocupação que não combinava com a formalidade de um estranho. Aceita Helena como sua legítima esposa. A voz do padre a trouxe de volta ao presente. Aceito, respondeu Arthur, sua voz ecoando pelas paredes antigas da igreja. E você, Helena, aceita Arthur como seu legítimo esposo? Ela abriu a boca, mas por um momento nenhum som saiu. Os olhos dele a fitavam com uma intensidade que a deixava sem ar. Não era amor, pelo menos não o amor que ela sonhara quando era menina, mas era algo real, algo sólido que ela podia agarrar em meio ao caos de sua existência. Aceito, sussurrou, e a palavra saiu como uma confissão. Quando Arthur levantou o véu para beijá-la, Helena fechou os olhos e sentiu o mundo desaparecer ao redor. O beijo foi casto, respeitoso, quase paternal, mas havia uma promessa nele. Uma promessa que ela não sabia se queria que fosse cumprida. Os aplausos ecoaram pela igreja, mas ela sabia que muitos eram forçados. Enquanto caminhavam de volta pelo corredor, agora como marido e mulher, Helena podia sentir o peso dos julgamentos como uma capa de chumbo sobre seus ombros. Eu não o escolhi, pensou ela, mas meu destino já estava ligado ao dele desde aquela noite no hospital. Do lado de fora da igreja, Arthur a ajudou a entrar na limusine preta que os esperava. Quando as portas se fecharam, criando uma bolha de silêncio e privacidade, Helena finalmente se permitiu respirar. Está arrependida? Perguntou Arthur, observando-a pelo canto do olho. Helena olhou pela janela, vendo as pessoas na escadaria da igreja, ainda comentando sobre o casamento escandaloso. Não sei ainda, respondeu honestamente. Arthur assentiu, como se esperasse essa resposta. O tempo nos dirá. Enquanto a limusine se afastava, Helena se perguntava que segredos um homem tão reservado guardava. Por que um milionário poderoso
Aceitaria se unir a uma jovem de 18 anos que nada tinha a oferecer, além de gratidão e juventude? A resposta viria em breve. Mas naquele momento, ela era apenas uma noiva de 18 anos, casada com um mistério de 50 anos. A suíte presidencial do hotel banhava-se na luz dourada do pôr do sol quando Helena cruzou a porta pela primeira vez como esposa. O aroma de rosas vermelhas impregnava o ambiente, misturado ao cheiro de couro fino das poltronas e ao perfume amadeirado que emanava naturalmente de Arthur. Suas mãos tremiam imperceptivelmente enquanto observava a opulência ao seu redor. Tapetes persas que custavam mais que sua antiga casa, cristais que refletiam a luz como diamantes suspensos no ar. Arthur fechou a porta com um clique suave e Helena sentiu seu coração acelerar. Durante toda a cerimônia e a recepção formal, ela conseguira manter a compostura. Mas agora, sozinha com ele naquele espaço íntimo, a realidade do casamento a atingia como uma onda gelada. "Está com fome?" perguntou Arthur, afrouxando a gravata com gestos mecânicos. Mal tocou na comida durante o jantar. Helena balançou a cabeça, incapaz de encontrar as palavras certas. Seus dedos brincavam nervosamente com a aliança de platina que agora adornava sua mão esquerda. Um anel que pesava mais que todas suas antigas joias juntas. Arthur pareceu perceber seu desconforto e manteve uma distância respeitosa. "O banheiro principal é seu. Deixei alguns itens de necessidade pessoal que pensei que poderia precisar." Ela assentiu e caminhou em direção ao banheiro de mármore italiano. Cada passo em direção àquele santuário de luxo era uma pequena eternidade. Quando fechou a porta, permitiu-se finalmente exalar todo o ar que não sabia estar prendendo. A banheira poderia facilmente acomodar 3 pessoas, esculpida em mármore branco com veios dourados que pareciam rios de mel cristalizados. Helena abriu a torneira dourada e observou a água quente formar pequenos redemoinhos enquanto enchia a banheira. O vapor carregava o aroma de sais de banho importados, lavanda francesa misturada com algo floral e exótico que ela não conseguia identificar. Tirar o vestido de noiva foi como se despir de uma fantasia. Cada botão que desabotoava a libertava um pouco mais da performance que mantivera durante todo o dia. Quando finalmente deslizou na água morna, sentiu seus músculos relaxarem pela primeira vez em semanas. Ficou imersa por quase 1 hora, deixando a água quente dissolver as tensões acumuladas. Quando finalmente saiu, envolveu-se no roupão de seda que Arthur havia deixado para ela. Um tecido tão macio que parecia uma carícia contra sua pele ainda úmida. Ao retornar ao quarto, encontrou Arthur sentado na poltrona de couro junto à janela, ainda vestindo a camisa social branca e as calças do smoking, mas sem o paletó e a gravata. Ele segurava um copo de uísque, o líquido dourado refletindo a luz do abajur. Seus olhos estavam fixos na paisagem noturna da cidade, perdidos em pensamentos que Helena não conseguia decifrar. "Pode usar a cama", disse ele sem se virar. "Eu vou ficar aqui essa noite." Helena piscou, confusa. "Na poltrona?" "É confortável o suficiente." Ele finalmente a encarou, e ela viu uma tristeza profunda naqueles olhos cinzentos. "Não se preocupe, não vou incomodá-la." Ela deslizou entre os lençóis de seda egípcia, sentindo o tecido gelado contra sua pele, aquecida pelo banho. A cama era enorme, capaz de acomodar facilmente 4 pessoas, mas Helena se sentia perdida naquele mar de conforto estranho. "Arthur", chamou ela na escuridão. "Sim? Por que se casou comigo?" O silêncio que se seguiu foi denso como neblina matinal. Helena podia ouvir apenas a respiração controlada dele e o ruído distante do trânsito lá embaixo. "Você me deve a vida", disse ele finalmente. "Agora estamos quites." A resposta a feriu de uma forma que não esperava. Não era bem isso que queria ouvir, embora não soubesse exatamente o que esperava.
Helena fechou os olhos e tentou dormir, mas o sono demorou a chegar. Durante a madrugada, acordou algumas vezes e viu a silhueta dele ainda na poltrona, observando a cidade adormecida. A luz da lua criava sombras dançantes em seu rosto, revelando linhas de cansaço e algo mais. Algo que parecia dor antiga, fossilizada no tempo. Quando acordou pela manhã, Arthur já não estava no quarto. Em seu lugar, encontrou um bilhete escrito à mão em papel timbrado do hotel. Voltarei ao meio-dia para o check-out. A.H.M. Helena vestiu um dos vestidos que Arthur havia comprado para a lua de mel, um tecido azul marinho que realçava seus olhos escuros, e decidiu explorar a suíte com mais calma. A sala de estar era decorada com móveis antigos que pareciam ter saído de um museu europeu. Quadros de pintores famosos adornavam as paredes, criando uma galeria particular de arte inestimável. Foi quando decidiu arrumar suas poucas posses na mala que a descoberta aconteceu. Arthur havia deixado sua própria bagagem aberta sobre uma mesa lateral. Não era sua intenção bisbilhotar, mas quando se aproximou para mover a mala e dar mais espaço para suas coisas, algo chamou sua atenção. Uma fotografia estava parcialmente escondida entre as roupas dobradas com precisão militar. Helena hesitou por um momento, mas a curiosidade foi mais forte. Com dedos trêmulos, puxou delicadamente a foto. O coração dela parou. Era uma fotografia familiar, levemente desbotada pelo tempo, mas ainda nítida o suficiente para mostrar detalhes que a deixaram sem ar. Uma mulher jovem e radiante, com cabelos loiros ondulados e olhos claros que brilhavam de felicidade, segurava no colo uma criança de cerca de 2 anos. O menino tinha os mesmos olhos cinzentos de Arthur e um sorriso angelical que iluminava todo o quadro. Mas o que mais a chocou foi a terceira pessoa na fotografia. Arthur. Um Arthur mais jovem, sem os fios grisalhos, sem as linhas de expressão que agora marcavam seu rosto, estava abraçando a mulher por trás, beijando seu cabelo com uma ternura que Helena jamais vira nele. Seus olhos brilhavam com uma alegria pura, um amor tão evidente que parecia saltar da fotografia e preencher todo o quarto. Helena segurou a foto com mãos trêmulas, estudando cada detalhe. A mulher usava um vestido branco simples, mas elegante. A criança tinha uma expressão travessa que sugeria uma personalidade vibrante. E Arthur parecia um homem completamente diferente. Um homem que conhecia a felicidade. "O que está fazendo?" A voz gelada de Arthur a fez pular. Ela se virou, ainda segurando a fotografia, e encontrou-o parado na porta do quarto. Sua expressão havia se transformado em uma máscara de frieza que a assustou. Eu estava apenas arrumando minha mala e vi, em 3 passos largos, Arthur estava à sua frente. Arrancou a fotografia de suas mãos com um movimento brusco que quase a machucou. "Você não tem direito de mexer em minhas coisas", disse ele, a voz carregada de uma raiva contida que fez Helena recuar instintivamente. "Arthur, eu não quis, apenas... Quem eram eles?" A pergunta saiu antes que ela pudesse se controlar. Os olhos de Arthur se estreitaram, e por um momento Helena teve medo de que ele pudesse machucá-la. Mas então, algo em sua expressão mudou. A raiva deu lugar a uma dor tão profunda que ela sentiu vontade de abraçá-lo. "Pessoas que não existem mais", respondeu ele, guardando a fotografia no bolso interno do paletó com cuidado excessivo. "Arthur", ela começou, mas ele levantou a mão para silenciá-la. "Nunca mais toque em minhas coisas pessoais", disse ele, cada palavra pronunciada com precisão cortante. "E nunca mais pergunte sobre essa foto." Helena assentiu, as lágrimas ameaçando escorrer. Não eram lágrimas de medo ou de raiva, eram lágrimas de compreensão. Pela primeira vez, desde que o conhecera, ela estava vendo Arthur não como o homem poderoso e controlado que salvara sua vida,
mas como um ser humano ferido, carregando cicatrizes invisíveis. Ele se virou para sair do quarto, mas parou na porta. Não posso te amar, Helena, disse ele sem se virar. Não posso amar ninguém. Espero que você entenda isso. A porta se fechou atrás dele com um som definitivo, deixando Helena sozinha com o eco daquelas palavras. Ela se sentou na beirada da cama, as pernas fraquejando. Ele não disse que não queria, sussurrou para o quarto vazio. Disse que não podia. A diferença entre essas duas palavras abriu um abismo de possibilidades em seu coração jovem. Havia uma história ali, um mistério que explicava a frieza dele, a distância respeitosa que sempre mantivera, a generosidade sem cobrança. Helena olhou pela janela da suíte, observando a cidade acordar lá embaixo. Pessoas minúsculas corriam pelas ruas, cada uma carregando suas próprias histórias, suas próprias dores, seus próprios segredos. Ela havia se casado com um homem que não conhecia, mas agora sabia que havia muito mais em Arthur Montenegro do que aparentava. A fotografia revelara um segredo que ele guardava como um tesouro maldito. Quem eram aquelas pessoas? O que havia acontecido com elas? E por que a simples menção delas transformara o homem controlado que ela conhecia em alguém vulnerável e assombrado? Helena tocou sua própria aliança, sentindo o peso frio do metal contra sua pele. Havia se casado acreditando que estava pagando uma dívida de gratidão, mas agora percebia que entrara em algo muito mais complexo. Arthur Montenegro não era apenas um milionário solitário. Era um homem assombrado por fantasmas que ela ainda não compreendia. E pela primeira vez, desde o casamento, Helena sentiu algo além de gratidão ou obrigação. Sentiu curiosidade. E talvez, apenas talvez, o primeiro lampejo de algo que poderia se tornar compaixão. A mansão Montenegro erguia-se como um castelo de pedra contra o céu nublado, quando a limusine atravessou os portões de ferro forjado. Helena pressionou o rosto contra o vidro frio, observando os jardins meticulosamente cuidados que se estendiam como um tapete verde até onde a vista alcançava. O cheiro de couro da limusine misturava-se ao perfume de madressilvas que entrava pelas frestas do ar-condicionado. Durante toda a viagem de volta da lua de mel, Arthur permanecera em silêncio sepulcral. Seus dedos tamborilavam nervosamente sobre a pasta de couro que sempre o acompanhava, e Helena podia sentir a tensão emanando dele como ondas de calor no deserto. Desde o incidente da fotografia, uma barreira invisível, mas palpável, havia se erguido entre eles. É maior do que imaginava, murmurou Helena, mais para quebrar o silêncio opressivo do que por real necessidade de comentário. Arthur seguiu seu olhar pela janela. 32 cômodos, 12 suítes, biblioteca com 15.000 volumes. Sua voz soou mecânica, como se estivesse recitando especificações técnicas. A propriedade tem 20 hectares. Você terá liberdade para explorar tudo, exceto o ala leste do segundo andar. Por quê? A pergunta escapou antes que ela pudesse filtrá-la. Os olhos cinzentos dele se voltaram para ela com uma frieza que a fez encolher no banco de couro. Porque eu disse. A limusine parou em frente aos degraus de mármore da entrada principal. Um mordomo de meia-idade, vestido impecavelmente, desceu as escadas seguido por uma pequena comitiva de empregados alinhados como soldados em formação. Helena reconheceu a coreografia da riqueza. Cada movimento calculado, cada gesto ensaiado para demonstrar eficiência e discrição. Bem-vindo de volta, senhor Montenegro, disse o mordomo, curvando-se levemente. Senhora Montenegro, é uma honra tê-la finalmente em casa. Helena sorriu timidamente, ainda desconfortável com o título que soava estranho em seus ouvidos. Obrigada. William, completou Arthur. Ele comanda a casa há 15 anos. Qualquer coisa que precisar, dirija-se a ele.
Enquanto subiam os degraus largos, Helena sentiu-se diminuir sob a imponência da arquitetura neoclássica. Colunas de mármore branco sustentavam um teto pintado com querubins dourados, e um lustre de cristal do tamanho de um carro pequeno pendia majestoso sobre o hall de entrada. "A senhora gostaria de conhecer seus aposentos?" perguntou William, gesticulando em direção à escadaria principal. "Aposentos separados", disse Arthur antes que Helena pudesse responder. "A suíte azul foi preparada para a senhora Montenegro." Helena piscou, confusa. "Separados? Achei que seria mais confortável para ambos", respondeu Arthur, evitando seu olhar. "Pelo menos inicialmente." Ela assentiu, engolindo a decepção que não sabia por que sentia. Afinal, após a frieza da lua de mel, não deveria se surpreender com o arranjo. William a conduziu pela escadaria de mogno, seus passos ecoando no silêncio reverente da casa. Os corredores eram decorados com retratos de antepassados Montenegro. Homens sisudos de barbas imponentes e mulheres de olhares altivos, todos observando a nova senhora da casa com expressões que pareciam variar entre ceticismo e desaprovação. A suíte azul era um santuário de elegância, com paredes forradas de seda azul turquesa e móveis antigos que pareciam ter saído de um palácio francês. Janelas altas ofereciam vista para os jardins, onde Helena podia ver jardineiros trabalhando entre roseiras e topiários elaborados. "O jantar é servido às 8, informou William. "A biblioteca está sempre aberta para seu uso e temos uma sala de música se a senhora tocar algum instrumento." Após ficar sozinha, Helena explorou cada canto de seus novos aposentos. O closet era maior que seu antigo quarto, já repleto de roupas que Arthur havia mandado comprar. Vestidos de grife, sapatos importados, joias que brilhavam como pequenas constelações em suas caixas de veludo. Mas foi quando abriu a gaveta da penteadeira que fez uma descoberta intrigante. Entre lenços de seda e luvas de pelica, suas mãos encontraram algo inesperado, um diário encadernado em couro marrom, ligeiramente desgastado pelo tempo. As páginas amareladas exalavam um perfume doce e familiar que ela não conseguia identificar. Helena hesitou. Após o incidente da fotografia, sabia que Arthur valorizava sua privacidade acima de tudo. Mas algo sobre aquele diário a atraía como um imã. Talvez fosse a solidão opressiva da mansão, ou a necessidade desesperada de entender o homem com quem se casara. Abriu na primeira página e encontrou uma caligrafia feminina e delicada. Propriedade de Isabela Montenegro, 1995. O coração de Helena acelerou. Isabela. A mulher da fotografia tinha nome. Folheou algumas páginas encontrando relatos do cotidiano de uma vida que parecia ter sido perfeita. Isabela escrevia sobre jantares românticos, viagens pela Europa, projetos de decoração para a mansão. Mas foram as entradas mais íntimas que fizeram Helena parar de respirar. Arthur chegou tarde hoje, mas trouxe jasmins do jardim. Diz que meu perfume lembra essas flores. Como posso amar tanto um homem? Às vezes tenho medo de que tanta felicidade não seja permitida. Pequeno Gabriel deu seus primeiros passos hoje. Arthur chorou de emoção. Meu coração não cabe no peito de tanta alegria. Estamos planejando uma viagem para a Toscana no próximo verão. Arthur quer que Gabriel conheça a vinícola da família. Sonho com nosso filho correndo pelos campos de girassóis. Helena fechou o diário bruscamente, as mãos tremendo. Gabriel. O menino da fotografia chamava-se Gabriel, e Isabela havia sido genuinamente feliz, o tipo de felicidade radiante que transbordata de cada palavra escrita. O que havia acontecido com eles? Durante o jantar, Helena observou Arthur discretamente.
Ele cortava a carne com precisão cirúrgica, mastigava em silêncio, bebia vinho tinto como se fosse remédio amargo. Quando seus olhos se encontraram brevemente, ela viu novamente aquela dor fossilizada que o acompanhava como uma sombra. Arthur, começou ela, escolhendo as palavras cuidadosamente. Posso perguntar há quanto tempo você mora sozinho nesta casa? Ele parou de mastigar por um momento. 6 anos. Deve ser solitário, uma casa tão grande para uma pessoa só. Solidão é um estado de espírito, respondeu ele, cortando outro pedaço de carne. Já me acostumei. Helena reuniu coragem. E antes disso, você sempre morou sozinho? O garfo de Arthur parou no ar. Quando a encarou, seus olhos estavam perigosamente estreitos. Por que essas perguntas? Somos casados, disse ela suavemente. Pensei que poderia conhecer você melhor. Há coisas sobre mim que você não precisa conhecer. Ele colocou o garfo sobre o prato com um toque definitivo. E há partes desta casa que permanecerão privadas. A ala leste, murmurou Helena. Arthur se levantou abruptamente, a cadeira rangendo contra o piso de mármore. Vou trabalhar no escritório. Boa noite, Helena. Ela ficou sozinha na sala de jantar monumental, rodeada por retratos de Montenegro mortos há muito tempo. O silêncio da casa parecia vivo, sussurrando segredos que ela ainda não compreendia. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. Cada ruído da mansão antiga a deixava alerta, madeira estalando, vento nas janelas, passos distantes que podiam ser de Arthur ou de fantasmas do passado. Por volta das 2 da manhã, decidiu explorar a casa. Desceu as escadas em pés descalços, o piso frio de mármore enviando arrepios por suas pernas. A mansão noturna era um labirinto de sombras e reflexos espectrais nos espelhos antigos que adornavam os corredores. Foi quando chegou ao 2º andar que viu uma fresta de luz dourada escapando por baixo de uma porta no final do corredor leste. Seu coração disparou. Arthur havia sido explícito sobre aquela área ser proibida, mas a curiosidade foi mais forte que a prudência. Aproximou-se silenciosamente, os pés descalços não fazendo ruído algum sobre o tapete persa. Quando chegou perto o suficiente, pôde ouvir algo que a deixou gelada. Arthur estava chorando. Não era um choro dramático ou desesperado. Era algo pior. Um choro silencioso, sufocado, de quem havia aprendido a carregar a dor sozinho por muito tempo. Ouvia-se também o ranger de uma cadeira de balanço e, ocasionalmente, a voz dele sussurrando algo inaudível. Helena pressionou o ouvido contra a madeira fria da porta, tentando decifrar as palavras. Foi quando ouviu claramente: "Perdão, Isabela. Perdão, meu pequeno Gabriel." As palavras foram como facadas no coração dela. Helena afastou-se da porta como se tivesse sido queimada, cobrindo a boca para abafar o soluço que ameaçava escapar. Agora ela sabia. Arthur não era apenas um homem reservado ou frio. Era um homem destruído pela perda de quem mais amava. A frieza, o distanciamento, a incapacidade de tocar o coração, tudo fazia sentido. Voltou correndo para seu quarto, o coração batendo tão forte que tinha medo de que Arthur pudesse ouvir. Deitou-se na cama, puxando os lençóis até o queixo, mas o sono não veio. Na dor dele, sussurrou para a escuridão, encontrei a chave para entender o homem que todos julgavam frio. A fotografia escondida, o diário de Isabela, os aposentos proibidos, o choro noturno, as peças do quebra-cabeças começavam a se encaixar. Arthur Montenegro não era um homem incapaz de amar. Era um homem que havia amado tanto que a perda o destruíra. Mas isso levantava uma questão ainda mais perturbadora. Se ele ainda amava Isabela e Gabriel,
Se ainda chorava por eles nas madrugadas solitárias da mansão, por que havia se casado com ela? Helena tocou a aliança em seu dedo, sentindo o peso frio do metal. Havia se casado acreditando estar pagando uma dívida de gratidão, mas agora percebia que entrara em algo muito mais complexo e doloroso. Seria ela capaz de curar feridas tão profundas? Ou estava condenada a viver na sombra de fantasmas que nunca conheceu, mas que continuavam a dominar o coração do homem que chamava de marido? O vento balançou as cortinas de seda, criando sombras dançantes nas paredes. E Helena ficou acordada até o amanhecer, perguntando-se se algum dia conseguiria encontrar um lugar no coração dilacerado de Arthur Montenegro. A tempestade chegou sem aviso na terceira semana de Helena na mansão. Relâmpagos cortavam o céu noturno como lâminas prateadas, enquanto a chuva açoitava as janelas com força selvagem. Helena estava na biblioteca, fingindo ler um romance francês, enquanto seus pensamentos giravam obsessivamente em torno dos segredos que descobrira sobre Arthur. Desde aquela noite, quando o ouviu chorando, uma tensão palpável crescera entre eles. Arthur tornara-se ainda mais distante, como se pressentisse que ela havia violado sua privacidade mais íntima. Durante as refeições, mal trocavam palavras além das cortesias básicas. Durante o dia, ele se refugiava no escritório ou saía para compromissos de negócios, deixando-a sozinha na vastidão silenciosa da mansão. Mas naquela noite, algo diferente estava acontecendo. Helena ouviu passos firmes no corredor, muito mais rápidos que o andar controlado habitual de Arthur. Quando ele apareceu na porta da biblioteca, ela sentiu o coração acelerar. Seus cabelos grisalhos estavam desarrumados, como se ele tivesse passado as mãos por eles repetidamente. A camisa branca estava amassada e havia uma intensidade perigosa em seus olhos cinzentos. "Onde você estava na noite de segunda-feira?" perguntou ele sem preâmbulos. Helena piscou, confusa. "Aqui, na biblioteca, depois no meu quarto." "Por quê?" Arthur avançou para dentro da sala, fechando a porta atrás de si com um clique que soou final demais. "William disse que viu luz no corredor leste por volta das 2 da manhã." O sangue de Helena gelou, mas ela forçou a voz a permanecer calma. "Talvez você tenha esquecido alguma luz acesa." "Eu nunca esqueço luzes acesas." Ele se aproximou e Helena podia sentir o aroma de uísque em sua respiração, misturado ao perfume amadeirado que sempre o acompanhava. "O que você estava fazendo lá, Helena?" "Eu não..." começou ela, mas a mentira morreu em seus lábios quando viu a expressão dele. Arthur estava a poucos centímetros dela agora, apoiando as mãos nos braços da poltrona onde ela estava sentada. "Você ouviu, não foi?" A voz dele saiu como um sussurro perigoso. Helena sentiu lágrimas queimarem seus olhos. "Arthur, eu não quis." "Você ouviu", repetiu ele, mais uma constatação que uma pergunta. "E agora pensa que me conhece." "Eu só queria entender." A voz dela falhou. "Entender o quê?" Arthur se afastou bruscamente, passando as mãos pelos cabelos. Que tipo de monstro se casa com uma garota de 18 anos quando ainda ama fantasmas? A palavra monstro ecoou na biblioteca como um tiro. Helena se levantou da poltrona, suas pernas trêmulas, mas determinadas. "Você não é um monstro", disse ela, a voz ganhando força. "Você é um homem que sofreu uma perda terrível." Arthur riu, mas foi um som amargo, sem alegria. "Perda? Não foi perda, Helena. Foi culpa, pura e simples culpa." "O que você quer dizer?" Ele se virou para encará-la, e Helena viu que as lágrimas escorriam livremente por seu rosto. Era a primeira vez que o via chorar, e a visão partiu seu coração. "Eu os matei", disse ele, cada palavra saindo como vidro moído. "Isabela e Gabriel. Eu os matei com minha arrogância." "Isso não é verdade." "Não é?
Arthur caminhou até a janela, observando a tempestade lá fora. Eu deveria ter dirigido naquela noite, mas estava bêbado demais depois da festa de negócios. Isabela se ofereceu para dirigir, mesmo estando cansada. Gabriel estava dormindo no banco de trás. Helena sentiu o mundo girar ao seu redor. Arthur. O caminhão veio na contramão. Isabela tentou desviar, mas estava chovendo. O carro derrapou e sua voz quebrou. Eu deveria ter morrido com eles. Eu deveria ter sido eu dirigindo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo som da chuva contra as janelas. Helena observou os ombros de Arthur tremendo, com soluços silenciosos, e sentiu algo se partir dentro dela. Por que se casou comigo? Perguntou ela suavemente. Arthur se virou, os olhos vermelhos de lágrimas. Porque você me devia a vida, e eu pensei que se salvasse você, talvez pudesse compensar ter perdido eles. Arthur. Helena se aproximou lentamente, como se estivesse se aproximando de um animal ferido. Mas não funciona assim, não é? Ele riu amargamente. Não posso te amar sem me sentir culpado. Não posso tocar você sem pensar que estou traindo a memória deles. E se eu disser que não me importo? As palavras saíram antes que Helena pudesse filtrá-las. Arthur a encarou como se ela tivesse acabado de falar em língua estrangeira. O quê? Helena respirou fundo, reunindo toda a coragem que possuía. E se eu disser que não me importo de competir com fantasmas? Que não me importo de ser a segunda opção, se isso significar que posso ficar ao seu lado? Você não entende? Eu entendo mais do que você imagina. Helena explodiu, todas as emoções reprimidas das últimas semanas vindo à tona. Você pensa que sou frágil? Que sou apenas uma garotinha ingênua que precisa ser protegida? Eu cresci na pobreza, Arthur. Aprendi a lutar por cada migalha de felicidade que conseguia. Arthur a observava com uma expressão de choque total. Você me salvou quando eu tinha 8 anos, continuou Helena, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Mas eu cresci. Não sou mais aquela menina indefesa no hospital. Sou uma mulher que sabe o que quer. E o que você quer? Perguntou Arthur, a voz rouca. Helena deu um passo à frente, depois outro, até estar tão perto dele que podia sentir o calor emanando de seu corpo. Você. Mesmo sabendo que seu coração está partido, mesmo sabendo que talvez nunca possa me amar completamente, eu quero você. Arthur balançou a cabeça. Você não sabe o que está dizendo. Então me mostre, desafiou ela. Pare de me tratar como se eu fosse quebrar. Pare de se esconder atrás da culpa e me mostre quem você realmente é. Por um momento eles ficaram imóveis, estudando-se mutuamente. A tempestade lá fora parecia estar ecoando a tempestade que rugia entre eles. Então, lentamente, Arthur levantou a mão e tocou o rosto de Helena, o polegar traçando a linha de suas lágrimas. Você não entende, sussurrou ele. Se eu te tocar, não vou conseguir parar. Então não pare, respondeu ela, cobrindo a mão dele com a sua. Algo se quebrou nos olhos de Arthur. 6 anos de culpa, de solidão, de dor autoimposta, desmoronaram como uma barragem rompida. Ele a puxou contra si com uma força desesperada, como um homem se agarrando a um colete salva-vidas em mar tempestuoso. O beijo foi diferente de tudo que Helena havia imaginado. Não foi gentil ou respeitoso como na igreja. Foi faminto, desesperado, carregado de anos de necessidade reprimida. Arthur a beijou como se ela fosse ar e ele estivesse se afogando, suas mãos entrelaçando-se em seus cabelos, puxando-a para mais perto. Helena se perdeu na intensidade daquele beijo. Podia sentir o gosto salgado de suas lágrimas misturado ao sabor de uísque na boca dele. Suas mãos encontraram a camisa amassada de Arthur, agarrando o tecido como se pudesse se fundir com ele. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes. Arthur apoiou a testa na dela.
os olhos fechados. Helena, sussurrou ele, sua voz carregada de uma vulnerabilidade que ela nunca havia ouvido. Eu sei, respondeu ela, entendendo o que ele não conseguia dizer. Naquela noite, na biblioteca iluminada apenas pelos relâmpagos, Helena descobriu que Arthur Montenegro não era o homem frio e controlado que todos viam. Era um homem desesperadamente humano, carregando um fardo de culpa que o estava destruindo lentamente. E ela descobriu algo sobre si mesma também, que era forte o suficiente para amar um homem quebrado, corajosa o suficiente para lutar pelos sentimentos dele, determinada o suficiente para provar que merecia um lugar em seu coração dilacerado. Naquela noite, pensou ela enquanto Arthur a segurava, como se ela pudesse desaparecer, não fui apenas sua esposa, fui a mulher que ousou tocar o impossível. O trovão ecoou pela mansão, mas Helena não teve medo. Pela primeira vez desde o casamento, sentia que estava exatamente onde deveria estar. O sol da manhã filtrava-se através das cortinas de renda quando Helena acordou nos braços de Arthur. Durante toda a noite, ele a mantivera abraçada como se temesse que ela pudesse desaparecer com a luz do dia. O perfume masculino de sua pele misturava-se ao aroma de jasmins que entrava pela janela entreaberta, criando uma atmosfera íntima que fazia seu coração acelerar. Arthur dormia profundamente pela primeira vez em anos. As linhas de tensão que sempre marcavam seu rosto haviam se suavizado, revelando uma vulnerabilidade que ele raramente permitia que outros vissem. Helena observou-o em silêncio, memorizando cada detalhe daquele momento. A forma como seus cílios escuros contrastavam com a pele clara, o movimento sutil de seu peito subindo e descendo, a mão possessiva que descansava em sua cintura. Quando finalmente se levantaram, uma nova intimidade pairava entre eles. Arthur tocava-a com frequência, pequenos gestos que revelavam sua necessidade de confirmar que ela ainda estava ali. Um beijo suave no pescoço enquanto ela se vestia, dedos entrelaçados durante o café da manhã, olhares que duravam mais que o necessário. Minha família virá jantar hoje à noite, disse Arthur, enquanto cortava a torrada francesa. Meu irmão Marcos e a esposa, além de alguns primos. Será desafiador. Helena sentiu o estômago se contrair. Eles ainda desaprovam nosso casamento? Arthur pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Minha família tem opiniões muito específicas sobre adequação social. Eles veem nosso casamento como inadequado. Por causa da diferença de idade? Por causa de tudo. Ele pegou a mão dela, entrelaçando seus dedos. Sua origem humilde, sua juventude, o timing do casamento depois da morte de Isabela e Gabriel. O nome de Isabela ainda causava um aperto no peito de Helena, mas agora era diferente. Não era mais apenas curiosidade sobre uma estranha. Era o reconhecimento de uma mulher que havia sido profundamente amada pelo homem que agora tentava amar Helena também. O que eles sabem sobre o que aconteceu na noite passada? Perguntou ela, corando levemente. Arthur levantou a mão dela aos lábios, beijando seus dedos delicadamente. Eles não precisam saber de nada, além do fato de que somos casados e felizes. A palavra felizes pairou no ar entre eles, carregada de significado. Era a primeira vez que Arthur a usava em referência ao relacionamento deles. Durante a tarde, Helena preparou-se meticulosamente para o jantar. Escolheu um vestido azul marinho que Arthur havia comprado para ela. Elegante, sem ser ostentoso. Sofisticado, sem parecer que estava tentando impressionar demais. Presas os cabelos em um coque baixo, deixando alguns fios soltos emoldurarem seu rosto. E usou apenas a aliança e brincos de pérola discretos. Quando desceu para o salão principal, encontrou Arthur aguardando no pé da escada.
Ele usava um terno escuro impecável, e havia algo em sua postura que a alertou imediatamente. A rigidez havia retornado, como se ele estivesse se preparando para uma batalha. "Está linda", disse ele, oferecendo o braço. "E você está tenso", respondeu ela, aceitando o gesto. "Minha família pode ser intensa", admitiu Arthur enquanto caminhavam em direção ao salão de jantar. "Mas lembre-se, você é minha esposa. Isso significa que você pertence aqui tanto quanto qualquer um deles." O salão de jantar formal havia sido preparado para receber 12 pessoas. Cristais de bacará refletiam a luz do lustre e a porcelana fina brilhava sobre a toalha de linho branco. O aroma de cordeiro assado com ervas misturava-se ao perfume das flores frescas que adornavam a mesa. Os primeiros a chegar foram Marcos Montenegro e sua esposa Viviane. Marcos era uma versão mais jovem e menos imponente de Arthur, mesmo cabelo escuro, mas sem a intensidade dos olhos cinzentos. Viviane era uma mulher elegante na casa dos 40, com cabelos loiros perfeitamente arranjados e um sorriso que não chegava aos olhos. "Arthur", disse Marcos, abraçando o irmão brevemente. "E esta deve ser a famosa Helena." Helena estendeu a mão, mas Viviane a cumprimentou com 2 beijos no ar, sem realmente tocar seu rosto. "Que jovem", comentou Viviane, como se Helena não estivesse presente. "Muito fresca." A palavra fresca foi pronunciada com um tom que a transformava em algo menos que um elogio. Outros familiares chegaram em sucessão. Primos com esposas perfeitamente vestidas, um tio idoso que falava alto demais, cunhadas que sussurravam entre si enquanto observavam Helena com olhares analíticos. Cada apresentação era acompanhada de sorrisos educados e comentários sutilmente cortantes. 18 anos quando se casaram, ouvia Helena, uma das cunhadas, cochichando. Que conveniente para alguém de origem tão modesta. Durante o jantar, Helena tentou participar das conversas, mas logo percebeu que estava sendo sistematicamente excluída. Quando mencionava algo sobre arte, Viviane corrigia sua pronúncia de nomes franceses. Quando tentava contribuir para uma discussão sobre viagens, Marcos fazia comentários condescendentes sobre como deve ser emocionante viajar pela primeira vez. "Helena cresceu aqui mesmo na cidade", disse Arthur numa tentativa de incluí-la na conversa. "Que parte da cidade?", perguntou uma das primas, o tom sugerindo que já conhecia a resposta. "Zona Norte", respondeu Helena honestamente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Olhares foram trocados por toda a mesa, aquele tipo de comunicação silenciosa que famílias privilegiadas dominavam como uma arte. "Interessante", disse Viviane finalmente. "Muito diverso por lá." O jantar prosseguiu com Helena, sentindo-se cada vez mais isolada. As conversas giravam em torno de pessoas que ela não conhecia, lugares onde nunca havia estado, experiências que estavam completamente fora de sua realidade. Ela observou Arthur ficando progressivamente mais tenso, sua mandíbula contraindo sempre que alguém fazia um comentário particularmente cruel. Foi durante a sobremesa que a situação explodiu. Marcos, claramente embriagado pelo vinho caro, inclinou-se na direção de Helena com um sorriso que não disfarçava a malícia. "Diga-me, Helena", começou ele, sua voz alta o suficiente para que toda a mesa ouvisse. "Como conheceu nosso Arthur? Deve ter sido muito romântico." Helena sentiu todas as cabeças se virarem em sua direção. "Arthur salvou minha vida quando eu era criança", respondeu ela simplesmente. "Ah, sim", disse Marcos assentindo exageradamente. "A menina pobre no hospital. Que história tocante." Ele tomou outro gole de vinho. "E agora, 10 anos depois, que coincidência feliz que ele tenha se lembrado de você, exatamente quando precisava de uma nova esposa." "Marcos",
advertiu Arthur, sua voz carregada de perigo. Mas Marcos estava embriagado demais para parar. Quero dizer, todos sabemos que você se casou com ela por dinheiro, querida. Não há vergonha nisso. É uma transação muito prática, na verdade. O silêncio que se seguiu foi deafening. Helena sentiu o sangue drenar de seu rosto, mas forçou-se a manter a compostura. Sabia que todos os olhos estavam nela, esperando para ver como reagiria. Marcos, isso é suficiente, disse Arthur, sua voz cortante como uma lâmina. É apenas a verdade, replicou Marcos com um dar de ombros. Uma família pobre com uma filha bonita, um viúvo rico que precisa de companhia, é uma das histórias mais antigas do mundo. Foi então que Arthur se levantou da cadeira tão abruptamente que ela quase tombou. Sua expressão era de uma fúria fria que fez todos na mesa recuarem. Podem duvidar de mim, disse ele, sua voz ecoando no salão silencioso. Podem questionar minhas decisões, minha sanidade, meu julgamento, mas não ousem insultar minha esposa na minha própria casa. Ele caminhou até ficar atrás da cadeira de Helena, colocando as mãos protetivamente em seus ombros. Helena é minha esposa, continuou Arthur, cada palavra pronunciada com precisão mortal. Ela tem meu nome, minha proteção e meu respeito. Qualquer desrespeito a ela será considerado um desrespeito pessoal a mim. Marcos tentou rir, mas o som saiu forçado. Arthur, seja razoável. Não, cortou Arthur. Vocês vieram à minha casa, comeram minha comida, beberam meu vinho e usaram isso como uma oportunidade para humilhar a mulher que eu escolhi. Isso para além de inaceitável. Viviane tentou intervir. Arthur, querido, Marcos disse exatamente o que pensava, interrompeu Arthur. E agora eu vou dizer o que penso. Helena vale mais que qualquer um de vocês. Ela enfrentou adversidades que vocês nem conseguem imaginar e emergiu com uma força e dignidade que vocês jamais possuirão. Helena sentiu lágrimas queimarem seus olhos, mas não eram lágrimas de tristeza ou humilhação. Eram lágrimas de algo que nunca havia sentido antes, o sentimento de ser verdadeiramente defendida, verdadeiramente protegida. Porque é nela que renasci, disse Arthur, sua voz mais suave agora, mas ainda carregada de determinação. E se isso os incomoda, há a porta. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Lentamente, um por um, os familiares começaram a se levantar da mesa. Marcos murmurou algo sobre ter bebido demais, Viviane comentou sobre ter que acordar cedo no dia seguinte, e em poucos minutos, Helena e Arthur estavam sozinhos no salão de jantar. Helena se virou na cadeira para olhar para Arthur. Suas mãos ainda descansavam em seus ombros e ela podia sentir a tensão lentamente deixando seu corpo. Obrigada, sussurrou ela. Arthur se curvou e beijou o topo de sua cabeça. Você não tem que agradecer por eu fazer o que é certo. Pela primeira vez desde que chegara à mansão Montenegro, Helena sentiu que realmente pertencia ali. Não porque havia se casado com Arthur, mas porque ele havia escolhido defendê-la, protegê-la, colocá-la acima de sua própria família. Naquela noite, enquanto se preparavam para dormir, Helena percebeu que algo fundamental havia mudado. Arthur não a estava protegendo por obrigação ou culpa. Estava protegendo-a porque ela significava algo para ele. E pela primeira vez, Helena permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, ela pudesse encontrar um lugar permanente no coração que ele havia achado que estava morto para sempre. As manhãs na mansão Montenegro haviam adquirido uma doçura que Helena jamais imaginara possível. 3 semanas se passaram desde o jantar desastroso com a família de Arthur, e uma nova rotina íntima se estabelecera entre eles. Arthur acordava antes do amanhecer para observá-la dormir, traçando delicadamente o contorno de seu rosto com os dedos, como se precisasse confirmar que ela ainda estava ali, real e tangível.
Helena descobriu que Arthur era um homem completamente diferente quando suas defesas estavam baixas. Ele ria. Um som grave e raro que ressoava em seu peito como um ronronar felino. Contava-lhe histórias de suas viagens de negócios, compartilhava opiniões sobre os livros que liam juntos na biblioteca e, às vezes, nos momentos mais vulneráveis, falava sobre Isabela e Gabriel sem a dor dilacerante que antes acompanhava suas memórias. Foi numa dessas manhãs douradas que Helena primeiro sentiu algo estranho. Estava no jardim, colhendo rosas brancas para arranjar no vaso da sala de jantar, quando uma onda repentina de náusea a atingiu. O perfume doce das flores, que sempre a acalmava, subitamente pareceu enjoativo e opressivo. Deixou a cesta cair no gramado aparado e correu para o banheiro mais próximo, onde vomitou violentamente. Deve ter sido algo que comi no café da manhã, murmurou para si mesma, lavando o rosto com água fria. Mas no fundo de sua mente, uma suspeita começava a germinar como uma semente em solo fértil. Durante os dias seguintes, os enjoos matinais se tornaram uma constante. O aroma do café, que antes a despertava com prazer, agora a fazia correr para o banheiro. O perfume de Arthur, que tanto amava, ocasionalmente a deixava tonta. E havia uma sensibilidade estranha em seus seios, uma ternura que a fazia evitar abraços muito apertados. Helena observava seu próprio corpo com a atenção de uma cientista estudando um fenômeno desconhecido. Seus ciclos sempre foram irregulares, uma herança da desnutrição da infância. Então a ausência da menstruação não a alarmou inicialmente. Mas quando somava todos os sintomas, apenas uma conclusão era possível. Na quarta-feira da terceira semana, pediu a William que marcasse uma consulta com um médico. Inventou uma desculpa sobre precisar de um check-up de rotina, mas a expressão conhecedora no rosto do mordomo sugeriu que ele suspeitava da verdade. Dr. Eduardo Mendes era um homem gentil, na casa dos 60 anos, com cabelos completamente brancos e mãos suaves que inspiravam confiança. Seu consultório particular ficava num bairro elegante da cidade, decorado com móveis antigos e quadros de paisagens tranquilas. "Parabéns, senhora Montenegro", disse ele após examinar os resultados dos exames. "A senhora está grávida. Aproximadamente 6 semanas. Mesmo esperando por essas palavras, Helena sentiu o mundo girar ao seu redor. Suas mãos automaticamente se moveram para o abdômen ainda plano, como se pudesse sentir a nova vida crescendo dentro dela. "Tem certeza?", perguntou ela, a voz saindo como um sussurro. "Absoluta. Os hormônios não mentem." Dr. Mendes sorriu calorosamente. "É seu primeiro filho?" Helena assentiu, incapaz de encontrar palavras. O médico interpretou seu silêncio como o nervosismo normal de uma primípara. "É perfeitamente natural sentir-se overwhelmed", disse ele gentilmente. "Mas, pelos seus exames, tanto a senhora quanto o bebê estão perfeitamente saudáveis. Vou prescrever vitaminas pré-natais e gostaria de vê-la novamente em 1 mês." Durante o trajeto de volta à mansão, Helena segurou o envelope com os resultados contra o peito, sentindo o coração bater tão forte que tinha medo de que pudesse prejudicar o bebê. Um bebê. Ela estava carregando um filho de Arthur. A ironia da situação não passou despercebida. Arthur havia perdido um filho e agora ela lhe daria outro. Mas seria ele capaz de amar esta criança? Ou a gravidez apenas reabriria feridas que mal haviam começado a cicatrizar? Quando chegou à mansão, encontrou Arthur no escritório, debruçado sobre papéis que pareciam ser contratos importantes. Ele levantou os olhos quando ela bateu suavemente na porta e seu rosto se iluminou com aquele sorriso raro que reservava apenas para ela. "Como foi sua consulta médica?", perguntou ele, afastando os papéis para dar-lhe atenção total. Helena segurou o envelope mais firmemente. "Arthur, precisamos conversar."
Algo em seu tom fez a expressão dele mudar instantaneamente. Ele se levantou da cadeira, a preocupação evidente em seus olhos cinzentos. Está doente? Os médicos encontraram algo? Não, respondeu ela rapidamente. Não é nada disso. Na verdade... Ela respirou fundo, reunindo coragem. Na verdade, é o oposto. Arthur a observou com intensidade, tentando decifrar seu significado. Estou grávida, disse Helena simplesmente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Arthur ficou completamente imóvel, como se tivesse sido transformado em estátua. Sua expressão passou por uma série de emoções: choque, descrença, algo que poderia ser medo, e então uma vulnerabilidade tão profunda que Helena sentiu vontade de abraçá-lo. Grávida, repetiu ele, a palavra saindo como se fosse em língua estrangeira. 6 semanas, confirmou Helena, estendendo o envelope com os resultados. O médico confirmou hoje. Arthur pegou o envelope com mãos que tremiam quase imperceptivelmente. Leu os resultados 2 vezes, depois uma terceira, como se esperasse que as palavras mudassem. Um bebê, murmurou ele finalmente. Helena observou seu rosto, tentando interpretar sua reação. Não havia alegria óbvia, mas também não havia rejeição. Havia algo mais complexo, uma mistura de maravilhamento e terror que a deixou incerta sobre como proceder. Arthur, disse ela suavemente, fale comigo. O que está pensando? Ele levantou os olhos para ela e Helena viu lágrimas não derramadas brilhando ali. Estou pensando que sou um covarde. Por quê? Porque minha primeira reação não foi alegria pela nova vida que você está carregando. Ele se aproximou dela lentamente, como se ela fosse feita de vidro. Foi terror de que eu pudesse perdê-los novamente. A honestidade brutal de sua confissão atingiu Helena como um soco no estômago. Ela entendeu imediatamente a complexidade de seus sentimentos, a alegria de uma nova vida misturada ao trauma de ter perdido uma antes. Arthur, disse ela, colocando as mãos no rosto dele, você não vai nos perder. Você não pode prometer isso, respondeu ele, cobrindo as mãos dela com as suas. Ninguém pode. Você está certo, admitiu Helena. Não posso prometer que nada de ruim vai acontecer, mas posso prometer que vou lutar com todas as minhas forças para proteger esta criança. Nossa criança, Arthur fechou os olhos, apoiando a testa na dela. Dentro de você está batendo não só um coração, sussurrou ele, mas a chance de curar o meu. Naquela noite, Arthur se tornou superprotetor de uma forma que era simultaneamente tocante e sufocante. Insistiu que Helena se deitasse mais cedo, trouxe-lhe chá de gengibre para os enjoos e ficou acordado por horas observando-a dormir, uma mão protetora descansando suavemente sobre seu ventre. Você vai ser um pai maravilhoso, murmurou Helena na escuridão. Eu fui pai antes, respondeu Arthur, sua voz carregada de dor antiga. E falhei. Você não falhou. O que aconteceu com Gabriel foi um acidente terrível, não uma falha sua. Arthur ficou em silêncio por tanto tempo que Helena pensou que ele havia adormecido. Então ele falou, sua voz tão baixa que ela teve que se esforçar para ouvir. Gabriel tinha olhos como os meus, e o sorriso de Isabela. Ele chamava Coelho de Coelho e insistia em usar o mesmo pijama de dinossauros todas as noites. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Arthur. Eu prometi a ele que sempre o protegeria. E falhei. Helena se virou nos braços dele, pressionando um beijo suave em seus lábios salgados pelas lágrimas. Esta é sua segunda chance, disse ela. Nossa segunda chance. Os dias seguintes foram uma montanha-russa emocional. Arthur oscilava entre momentos de alegria genuína, quando falava sobre transformar um dos quartos em nursery,
ou quando pesquisava obsessivamente sobre nutrição durante a gravidez, e momentos de ansiedade paralisante, quando se tornava silencioso e distante. Helena, por sua vez, lidava com as mudanças físicas da gravidez enquanto tentava navegar pela complexidade emocional de carregar o filho de um homem ainda assombrado pela perda de sua primeira família. Mas havia momentos de pura magia, como quando Arthur colocava a mão em seu ventre e falava suavemente com o bebê, contando-lhe sobre o mundo que o esperava. Ou quando lia livros sobre desenvolvimento fetal com a intensidade de um estudante de medicina. "O que vamos fazer sobre sua família?" perguntou Helena uma noite durante o jantar. Arthur pausou, o garfo no meio do caminho para a boca. "O que quer dizer?" "Eles já desaprovam nosso casamento. O que vão dizer sobre um bebê?" Arthur colocou o garfo no prato e pegou a mão dela. "Não me importa o que eles digam. Este bebê será amado e protegido, independentemente das opiniões de qualquer outra pessoa." Helena assentiu, mas uma preocupação permanecia em sua mente. Como a família de Arthur reagiria a um herdeiro montenegro nascido de uma união que eles consideravam inadequada? Naquela noite, deitada nos braços de Arthur, enquanto ele sussurrava promessas de amor e proteção para o bebê em seu ventre, Helena se permitiu sonhar com o futuro. Um futuro onde Arthur superaria seu trauma, onde eles criariam juntos uma criança feliz e amada, onde os fantasmas do passado finalmente encontrariam paz. "Dentro de mim", pensou ela, "bate não só um coração, mas a chance de curar o dele." Mas uma pergunta permanecia, pairando sobre eles como uma nuvem. O que Arthur faria quando chegasse a hora de anunciar a gravidez ao mundo? E mais importante, seria ele capaz de abraçar completamente esta nova vida sem ser consumido pelo medo de perdê-la também? O salão de jantar principal da mansão Montenegro nunca havia parecido tão imponente quanto naquela noite de sábado. Helena observou os preparativos finais, enquanto William supervisionava cada detalhe com precisão militar. A porcelana de Limoges brilhava sob a luz do lustre de cristal. As taças de baccará estavam alinhadas perfeitamente, e o aroma de cordeiro com ervas finas pairava no ar como uma promessa de civilidade que ela sabia ser enganosa. Arthur havia insistido em reunir toda a família para um jantar formal. "É hora", dissera ele pela manhã, observando Helena cuidadosamente enquanto ela lutava contra mais uma onda de enjoo matinal. "Não podemos esconder para sempre e prefiro controlar como a notícia será revelada." Agora, 3 horas antes da chegada dos convidados, Helena sentia borboletas dançando em seu estômago. E não eram apenas os sintomas da gravidez. Usava um vestido de seda verde esmeralda que Arthur havia escolhido pessoalmente, uma cor que realçava seus olhos escuros e disfarçava sutilmente a leve curvatura que começava a aparecer em seu ventre. "Está nervosa", observou Arthur, aproximando-se por trás e envolvendo-a em seus braços. Sua voz carregava aquela ternura nova que Helena havia aprendido a associar com os momentos em que ele falava sobre o bebê. "Aterrorizada seria uma descrição mais precisa", admitiu ela, apoiando-se contra o peito sólido dele. "Sua família já me considera uma aproveitadora. Imagine quando souberem que agora há um herdeiro montenegro crescendo dentro dessa aproveitadora." Arthur girou-a nos braços dele, seus olhos cinzentos buscando os dela com intensidade. "Helena, olhe para mim. Este bebê não é apenas um herdeiro montenegro. É nosso filho, nosso milagre. E qualquer pessoa que não conseguir ver isso não merece nossa consideração." Ela assentiu, mas a preocupação permanecia. Nas últimas semanas, Arthur havia se transformado gradualmente de um homem assombrado pela perda em um futuro pai devotado.
Ele falava com o bebê todas as noites, suas mãos grandes descansando suavemente sobre o ventre dela, enquanto sussurrava promessas de amor e proteção. Mas Helena sabia que parte de sua determinação em anunciar publicamente a gravidez vinha de seu desejo de provar para si mesmo e para o mundo que estava pronto para amar novamente. Os primeiros convidados chegaram pontualmente às 8 horas. Marcos e Viviane Montenegro entraram no hall como sempre faziam, com aquela arrogância sutil que vinha de gerações de privilégio. Viviane usava um vestido de coquetel preto, que custava mais que o salário anual de uma família média, e seus olhos percorreram Helena da cabeça aos pés com a precisão de um scanner. "Helena, querida", disse Viviane, beijando o ar próximo às bochechas de Helena. "Que vestido interessante! Nova aquisição?" "Arthur escolheu para mim", respondeu Helena, mantendo a voz firme, apesar dos nervos em frangalhos. "Que doce", comentou Viviane, mas o tom sugeria qualquer coisa, exceto ternura. Em seguida, chegaram os primos Eduardo e Patrícia, seguidos pela tia Margarete, uma mulher severa na casa dos 70 anos que carregava a moral da família como uma espada. Por último, entrou o tio Roberto, irmão mais velho de Arthur, um homem corpulento que controlava uma parte significativa dos negócios familiares. Durante o aperitivo no salão principal, Helena observou a dinâmica familiar com atenção renovada. Agora que carregava o que seria potencialmente o próximo herdeiro Montenegro, cada olhar, cada comentário parecia carregado de significado adicional. "Arthur parece bem", comentou Marcos, aceitando um whisky de William. "Mas leve ultimamente. O amor jovem pode ser revigorante", disse Patrícia com um sorriso que não alcançava os olhos. Embora seja interessante ver um homem da idade de Arthur tão energizado por uma companhia tão jovem, Helena sentiu Arthur enrijecer ao lado dela, mas antes que ele pudesse responder, tia Margarete se pronunciou. "Energizado ou não, alguns comportamentos são adequados para certas idades", disse ela, ajustando a pulseira de diamantes no pulso. "Um homem de 50 anos deveria buscar companhia mais compatível com sua posição na vida." "E que posição seria essa, tia Margarete?" perguntou Arthur, sua voz perigosamente calma. "A posição de alguém que já passou pelos caprichos da juventude e deveria buscar estabilidade, não aventura", respondeu ela, lançando um olhar significativo para Helena. Durante o jantar, as conversas continuaram nesse tom de civilidade venenosa. Helena participava quando podia, mas sentia-se cada vez mais como uma espectadora em um jogo cujas regras ela não compreendia completamente. Foi quando William serviu a sobremesa. Um soufflé de chocolate que normalmente a deixaria extasiada, mas que agora fazia seu estômago revirar, que Arthur finalmente decidiu fazer o anúncio. Ele se levantou lentamente, sua taça de vinho tinto na mão. O movimento chamou a atenção de todos na mesa, e um silêncio expectante se instalou no salão. "Gostaria de fazer um brinde", disse Arthur, sua voz ecoando no espaço elegante. "Há mudanças, novos começos e às vezes inesperadas bênçãos que a vida nos oferece." Helena sentiu seu coração acelerar. Este era o momento. "Como sabem", continuou Arthur, "meu casamento com Helena foi controverso para alguns de vocês. Houve questionamentos sobre adequação, timing, motivações." Ele pausou, seus olhos percorrendo a mesa. "Hoje gostaria de compartilhar uma notícia que, espero, coloque essas preocupações em perspectiva." O silêncio na sala tornou-se quase palpável. Helena podia ouvir o tic-tac do relógio antigo no corner e o som distante de louças sendo lavadas na cozinha. Arthur colocou a mão livre no ombro de Helena, um gesto protetor que não passou despercebido por ninguém na mesa.
Helena está grávida. Estamos esperando um filho. A reação foi instantânea e cacofônica. Vivienne deixou a taça de vinho escorregar dos dedos, criando uma mancha escura no linho branco da toalha. Marcos engasgou com o último gole de uísque. Tia Margarete fez um som que estava entre um suspiro e um gemido, e tio Roberto simplesmente ficou olhando, boquiaberto. Grávida? Ecoou Patrícia, como se a palavra fosse em língua estrangeira. De quantos meses? Perguntou Vivienne, sua voz afiada como uma lâmina. 2 meses e meio, respondeu Helena, encontrando sua voz pela primeira vez desde o anúncio. Tia Margarete se recompôs primeiro, sua expressão transformando-se em uma máscara de desaprovação gelada. Que conveniente. O que isso significa, tia? Perguntou Arthur, sua voz carregando uma perigosa quietude. Significa que sua esposa jovem garantiu muito rapidamente sua posição na família, respondeu Margarete, cada palavra medida e cortante. Um herdeiro montenegro, nascendo tão logo após um casamento tão precipitado. O insulto pairou no ar, como uma nuvem tóxica. Helena sentiu o sangue drenar de seu rosto, mas antes que pudesse responder, Arthur se levantou tão abruptamente que sua cadeira quase tombou. Isso é suficiente, disse ele, sua voz cortando o ar como um chicote. Não apenas suficiente, é inaceitável. Arthur, seja razoável, começou Marcos. Tia Margarete apenas expressou o que todos estamos pensando. E o que exatamente vocês estão pensando? Arthur caminhou lentamente ao redor da mesa, seus olhos nunca deixando o rosto de Marcos. Que minha esposa engravidou propositalmente para garantir uma posição, que somehow manipulou a situação para seu benefício? Bem, disse Vivienne, tentando soar razoável. Você deve admitir que o timing é... O timing é perfeito, interrompeu Arthur, sua voz ganhando força. Perfeito porque Helena me devolveu a capacidade de amar. Perfeito porque esta criança representa não apenas um novo Montenegro, mas minha própria ressurreição de 6 anos de morte emocional. Ele parou atrás da cadeira de Helena, colocando ambas as mãos protetivamente em seus ombros. Vocês querem saber a verdade? Perguntou Arthur, suas palavras ecoando no salão silencioso. Eu estava morto por dentro quando conheci Helena. Depois que perdi Isabela e Gabriel, achei que nunca mais seria capaz de sentir qualquer coisa além de culpa e dor. Lágrimas começaram a brilhar em seus olhos, mas sua voz permaneceu firme. Helena não apenas me salvou da escuridão, ela me deu esperança. E agora ela está me dando algo que achei que nunca mais teria, a chance de ser pai novamente. Tio Roberto pigarreou desconfortavelmente. Arthur, ninguém está questionando seus sentimentos. Não? Arthur riu, mas foi um som sem humor, porque parece exatamente isso que estão fazendo. Estão questionando a integridade da mulher que carrega meu filho. Estão insinuando que ela somehow enganarou ou manipulou para chegar a esta posição. Ele se curvou e beijou suavemente o topo da cabeça de Helena. Eu disse que não podia te amar, sussurrou ele, mais alto o suficiente para que todos ouvissem. Mas era porque já te amava e tinha medo de perder. Este bebê não é uma manipulação ou conveniência. É a prova física de que o amor verdadeiro pode ressuscitar até os corações mais quebrados. O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior. Não era mais expectativa ou choque, era constrangimento. Um por um, os membros da família Montenegro começaram a evitar o olhar direto de Arthur e Helena. Foi Vivienne quem finalmente quebrou o silêncio, sua voz notavelmente mais suave que antes. Arthur, nós não queríamos. Vocês não queriam o quê? Perguntou Arthur. Insultar minha esposa, questionar nossa felicidade, insinuar que nosso filho é resultado de manipulação? Helena colocou a mão sobre uma das mãos de Arthur,
que descansavam em seu ombro. Arthur, disse ela suavemente, está tudo bem. Não, não está, respondeu ele, mas sua voz havia perdido a raiva e ganhado algo mais próximo da tristeza. Por 6 anos, vocês me assistiram definhar na culpa e na dor. Agora que finalmente encontrei felicidade novamente, vocês querem destruí-la com suspeitas e preconceitos. Tia Margaret finalmente falou, sua voz mais suave que antes. Talvez tenhamos sido precipitados em nossos julgamentos. Talvez, concordou Arthur, mas os danos das palavras não podem ser desfeitos apenas com talvez. Ele se endireitou, ajudando Helena a se levantar também. Helena e nosso filho são bem-vindos em sua mesa quando vocês estiverem prontos para oferecer-lhes o respeito que merecem, disse Arthur. Até lá, esta noite terminou. A família Montenegro saiu silenciosamente, as despedidas formais sendo murmuradas sem convicção. Quando finalmente ficaram sozinhos, Helena se virou nos braços de Arthur. Obrigada, disse ela, as lágrimas finalmente escorrendo livremente. Por defender a nós, por defender nosso bebê. Arthur a segurou contra si, uma mão acariciando seus cabelos, enquanto a outra descansava protetivamente sobre seu ventre. Para sempre, sussurrou ele. Sempre defenderei vocês dois. Esta é minha família agora. Você e nosso bebê. E nada nem ninguém vai mudar isso. Naquela noite, enquanto se preparavam para dormir, Helena sentiu uma transformação definitiva se completar. Arthur havia escolhido publicamente defendê-la e a criança que carregavam. Havia proclamado seu amor diante da família que mais importava para sua posição social. E pela primeira vez, desde que descobrira estar grávida, Helena acreditou completamente que eles iriam criar esse filho juntos, como uma família verdadeira e unida. 2 anos e meio se passaram desde aquela noite transformadora no salão de jantar. O outono pintava os jardins da mansão Montenegro com tons dourados e carmesins, enquanto Helena observava pela janela da sala de estar o pequeno Gabriel Montenegro, nomeado em honra ao primeiro filho de Arthur, brincando entre as folhas secas com a governanta francesa, Mademoiselle Claire. O menino tinha 2 anos e 2 meses, com cabelos castanhos ondulados que brilhavam ao sol e olhos cinzentos idênticos aos do pai. Sua risada cristalina ecoava pelos jardins, um som que havia se tornado a trilha sonora da felicidade renovada da mansão. Helena sorriu ao vê-lo correr atrás de uma borboleta amarela, seus bracinhos rechonchudos estendidos como se pudesse capturar a beleza em movimento. «Mamãe!» gritou Gabriel ao vê-la na janela, acenando com entusiasmo exagerado típico de criança pequena. «Borboleta voou!» Helena acenou de volta, o coração transbordando com aquele amor maternal que havia crescido dentro dela como uma segunda alma. Gabriel era uma criança radiante, curiosa e afetuosa que havia transformado a mansão sombria em um lar cheio de vida e risos. Arthur surgiu na porta da sala, ainda vestindo o terno escuro dos negócios, mas com a gravata afrouxada e as mangas arregaçadas. Aos 52 anos, parecia paradoxalmente mais jovem que quando Helena o conhecera. As linhas de tensão que antes marcavam seu rosto haviam se suavizado, substituídas por rugas de expressão que falavam de sorrisos frequentes e noites bem dormidas. «Como foram as reuniões?» perguntou Helena, aproximando-se para ajudá-lo a tirar o paletó. «Produtivas», respondeu Arthur, beijando sua testa com ternura habitual. «Fechamos o contrato com a construtora italiana, mas nada disso importa agora». Seus olhos se voltaram para a janela onde Gabriel brincava. «Como está nosso pequeno explorador?» «Descobriu que borboletas não são domesticáveis», respondeu Helena com um sorriso. «E que pássaros fazem au-au em vez de piu-piu, pelo menos na concepção dele».
Arthur riu. Aquele som grave e genuíno que Helena havia aprendido a amar. Vou me trocar e ir brincar com ele antes do jantar. Prometi que ensinaríamos a jogar futebol hoje. Enquanto Arthur subia para se trocar, Helena refletiu sobre a jornada extraordinária que os havia trazido até aquele momento. A gravidez havia sido um período de crescimento não apenas físico, mas emocional para ambos. Arthur havia se tornado superprotetor de uma forma que era simultaneamente tocante e ocasionalmente sufocante. Acompanhara Helena em todas as consultas médicas, lera obsessivamente sobre desenvolvimento fetal e converteu um dos quartos em um nursery que parecia saído de um conto de fadas. O nascimento de Gabriel havia sido o momento definitivo de cura para Arthur. Helena nunca esqueceria a expressão em seu rosto quando o médico colocou o bebê em seus braços pela primeira vez. Arthur havia chorado, lágrimas de alegria pura que lavaram anos de culpa e dor autoimposta. "Olá, meu filho", havia sussurrado, sua voz quebrada pela emoção. "Papai estava esperando por você." Desde então, Arthur havia se revelado um pai devotado de uma forma que surpreendia até mesmo Helena. Acordava para as mamadas noturnas, trocava fraldas sem reclamar e passava horas simplesmente observando Gabriel dormir. Era como se cada momento com o filho fosse um presente que ele não dava como garantido. A família Montenegro havia gradualmente aceitado Helena e Gabriel. Não foi uma transformação súbita, mas uma lenta erosão de preconceitos diante da evidência inegável da felicidade de Arthur. Vivienne ainda fazia comentários sutilmente ácidos ocasionalmente, mas agora os temperava com um afeto genuíno por Gabriel. Marcos havia se tornado um tio presente e carinhoso, e até mesmo a temível tia Margaret havia sucumbido aos encantos do bisneto, trazendo presentes caros demais e contando histórias da família com um orgulho mal disfarçado. Helena ouviu a porta da frente se abrir e vozes familiares no hall. William apareceu na porta da sala com sua discrição habitual. "Senhora Montenegro", disse ele, "Dr. Mendes chegou para a consulta de rotina do jovem Gabriel." Dr. Eduardo Mendes havia se tornado praticamente um membro da família nos últimos 2 anos, fazendo visitas domiciliares mensais para acompanhar o desenvolvimento de Gabriel. Arthur insistira nesse arranjo após uma gripe infantil que o havia deixado em pânico por 3 dias inteiros. "Onde está meu paciente favorito?", perguntou o Dr. Mendes, entrando na sala com sua habitual simpatia. Aos 62 anos, havia desenvolvido uma especialização não oficial em acalmar pais superprotetivos. No jardim, descobrindo que a natureza nem sempre coopera com seus planos, respondeu Helena, gesticulando para a janela. Eles chamaram Gabriel para dentro, e a criança veio correndo com a energia inesgotável, típica de 2 anos. "Doutor Edu!", gritou ele, usando a versão simplificada do nome que havia criado. "Olá, campeão!", disse Dr. Mendes, ajoelhando-se para ficar na altura de Gabriel. "Como estão esses músculos crescendo?" Gabriel flexionou os bracinhos com seriedade cômica, fazendo o Dr. Mendes fingir impressão exagerada. "Muito forte! Logo você vai poder carregar sua mamãe no colo." Arthur chegou no meio do exame, vestindo jeans e uma camisa casual. Uma transformação visual que ainda surpreendia Helena ocasionalmente. O homem formal e distante que conhecera havia sido substituído por um pai relaxado, que não hesitava em se sujar brincando com o filho. "Tudo normal?", perguntou Arthur, observando o Dr. Mendes examinar os reflexos de Gabriel. "Perfeito", respondeu o médico. "Gabriel está se desenvolvendo exatamente como deveria. Motor, cognitivo, social, tudo dentro do esperado para sua idade." Ele se virou para Helena. "E os pais estão se cuidando também?" Helena trocou um olhar com Arthur. Eles haviam conversado sobre ter outro filho, mas ainda não haviam tomado uma decisão definitiva. "Estamos bem",
respondeu ela, ajustando-se à vida com uma pequena tempestade humana. Papai, futebol! Interrompeu Gabriel, puxando a perna da calça de Arthur com determinação. Depois do jantar, campeão, prometeu Arthur, levantando o filho no colo. Primeiro vamos jantar, depois brincamos até a hora do banho. Enquanto o Dr. Mendes guardava seus instrumentos, ele observou a interação entre pai e filho com um sorriso profissional satisfeito. Arthur, disse ele, posso falar com você em particular por um momento? Helena viu uma sombra de preocupação cruzar o rosto do marido, mas ele assentiu, entregando Gabriel para ela. Os dois homens saíram para o corredor, e Helena fingiu estar entretida com Gabriel enquanto tentava captar fragmentos da conversa. Nunca vi uma transformação tão completa, ouviu ela Dr. Mendes dizer, homem diferente do que conhecia há 3 anos. Quando eles retornaram, Arthur parecia emocionado de uma forma que Helena não conseguia interpretar. Após Dr. Mendes partir, durante o jantar em família na mesa menor da cozinha, uma tradição que Helena havia introduzido para tornar as refeições mais íntimas, Gabriel contou sobre suas aventuras no jardim com a seriedade de um explorador, relatando descobertas científicas. Borboleta não gosta de mim, informou ele, mastigando cuidadosamente a batata amassada. As borboletas são tímidas, explicou Helena. Elas precisam voar livres. Como passarinhos. Exatamente como passarinhos. Arthur observava a troca com aquela expressão de contentamento profundo que Helena havia aprendido a reconhecer. Era o olhar de um homem que havia encontrado sua paz. Após colocar Gabriel para dormir, um ritual que envolvia 3 histórias, 2 canções de ninar e pelo menos 5 pedidos por mais 5 minutinhos, Helena e Arthur se retiraram para seus aposentos. O que Dr. Mendes queria conversar em particular? Perguntou Helena enquanto escovava os cabelos na penteadeira. Arthur se aproximou por trás, beijando seu pescoço suavemente. Ele disse algo interessante. Disse que eu era um homem completamente diferente do que conheceu 3 anos atrás. E você é, confirmou Helena, encontrando os olhos dele no espelho. Ele disse mais uma coisa, continuou Arthur, suas mãos descansando nos ombros dela. Disse que raramente via casamentos que resultavam em transformações tão positivas para ambas as partes. Helena se virou na cadeira para encará-lo diretamente. Ambas as partes? Você também mudou, Helena, da jovem assustada que se casou comigo para pagar uma dívida de gratidão para a mulher confiante e amorosa que está criando nosso filho e me ensinou a viver novamente. Lágrimas brilharam nos olhos de Helena. Casei para pagar uma dívida do destino, disse ela suavemente. Mas no fim, você foi quem me deu a vida. Arthur se ajoelhou ao lado da cadeira, pegando as mãos dela entre as suas. Helena Montenegro, você transformou minha casa em um lar, minha existência em uma vida, minha dor em alegria. Você me deu o maior presente que um homem pode receber, a chance de amar novamente. Do quarto de Gabriel, o som suave de sua respiração regular chegava até eles através do monitor de bebê. Era a trilha sonora de sua felicidade completa. O que aconteceu conosco é prova de que o amor pode acontecer nos lugares mais improváveis, disse Helena. Entre um homem destruído pela perda e uma jovem carregando uma dívida de gratidão. E criou algo que nenhum de nós imaginou possível, completou Arthur. Uma família. Naquela noite, deitados na cama que haviam passado a compartilhar após o nascimento de Gabriel, Helena refletiu sobre a jornada extraordinária que os trouxera até ali. O homem que uma vez havia declarado ser incapaz de amar, agora sussurrava histórias para adormecer seu filho todas as noites. A jovem que se casara por obrigação havia encontrado um amor mais profundo e verdadeiro do que jamais sonhara possível. O casamento que começara como escândalo havia se tornado a história de amor mais poderosa que Helena conhecia. Não porque foi fácil ou perfeito, mas porque foi real,
construído sobre alicerces de dor compartilhada, cura mútua e a coragem de acreditar que, às vezes, os finais mais improváveis são também os mais verdadeiros. E enquanto o vento de outono balançava as cortinas e Gabriel sonhava no quarto ao lado, Helena soube com certeza absoluta que havia encontrado seu lugar no mundo, não como a esposa troféu de um milionário, mas como a companheira de alma de um homem que havia aprendido a amar novamente, e a mãe de uma criança que representava a prova viva de que o amor verdadeiro pode, de fato, curar qualquer dor.